Mano, seja bem-vindo ao D20, eu sou o Caio e sou apaixonado por tênis. E se você é apaixonado por tênis também, já se inscreve no canal. E gente, hoje eu tenho a honra, o prazer de trazer aqui um cara do qual eu admiro. Um dos caras que tem uma grande importância da nossa cena, tá do jeito que tá, Salomão Salom. Mano, antes de mais nada, muito obrado por ter vindo pra gente bater esse papo. Se apresente, quem é Salomão Salom? Bom, antes de mais nada, eu que agradeço. Um prazer estar aqui com você, receber aqui na tua casa. Vai ser bem legal a gente bater um papo. Salomão Salom é sócio proprietário, se diz? Sócio-diretor. Sócio-diretor do Grupo Afit. O Grupo Afit é um grupo de 3 marcas, Authentic Fit, Artwalk e Magic Fit, cada uma com uma identidade muito própria, onde as 3 juntas elas formam o ecossistema do nosso lifestyle esportivo. Todo mundo aqui conhece, né, a Artwalk, a Authentic Fit ou a Magic Fit, que são mais voltados para as crianças que eu virei fã número 1 da loja. E é o seguinte, uma das primeiras coisas que eu gostaria de conversar com você, até eu coloquei na introdução, é sobre a importância que eu vou lidar mais falando Artwalk, talvez porque seja mais o nosso universo, mas obviamente entendam que a Authentic Fit faz parte disso também. Mas a importância que vocês têm hoje dentro do cenário, né, de como ele chegou, eu queria entender se isso foi planejado, foi feito um planejamento para o crescimento que aconteceu no nosso país, eu tô sendo mais objetivo, ou se vocês têm acompanhado e entendendo do jeito que está acontecendo, ou se realmente foi planejado. Você está falando mais especificamente da cultura dos sneakers e tal. As duas coisas, né, Caio? Porque foi algo muito natural pra gente. A Authentic nasceu há 26 anos atrás, ela já nasceu com esse DNA do que antes era o casual, né? Que hoje é o lifestyle, é o sneaker, né? Que era um termo que não era usado lá atrás. E a Artwalk, ela já nasceu há 15 anos atrás, inclusive ela completa 15 anos dia 2 de dezembro agora. Vai ter novidade, vai ter novidade, a gente vai falar sobre isso. Tem novidade. Tem uma surpresinha boa para esse dia especial. E ela já nasceu com o intuito de ser uma sneaker store, uma rede democrática que trouxesse tudo isso que tem de bacana lá fora há muito tempo. Eu sinto que, assim, eu até participei inclusive, né, de alguns momentos assim que são de extrema importância para a cultura. Então, é importante deixar claro isso, pessoal. Eu nunca falei e acho que agora seria o momento, o quanto foi batalhado, né, o quanto foi difícil e trabalhado todos os dias para que chegasse do jeito que é, porque a gente não tinha drops antes assim, pelo menos não com essa quantidade de volume ou de modelos em si. Isso realmente é uma coisa que tem sido feita há 15 anos na Artwalk e quase 30 já na Authentic Fit. É uma construção longa, né? Nada acontece da noite pro dia. E isso também não aconteceu aqui. Nem em termos de mercado, da indústria e nem do consumidor, né? Porque esse boom que a gente está vivendo, essa demanda que tem hoje pelos sneakers, principalmente pelos mais limitados, isso poucos anos atrás era quase que desconhecido. Então foi algo que a gente ajudou a fomentar também e sempre de uma maneira muito conjunta com a indústria. E aí estamos falando dos principais players globais, uma Nike, uma Adidas, uma Puma, trazendo essas novidades para cá, trazendo tudo que a cultura tem de bacana direto para o consumidor. Como a gente está falando sobre drops no Brasil, e eu sei que muita gente tem dúvida de como, por exemplo, fazer parte de drops que funcionam às vezes em países limitados e que só quem está naquele país pode fazer parte, eu decidi trazer uma forma para apresentar para vocês como fazer parte desses drops internacionais, de tênis que só vão lançar lá, por exemplo. Então, eu vou apresentar para vocês a ferramenta chamada Surfshark. A Surfshark é uma VPN, é um serviço de VPN, onde você pode alterar o seu IP, o IP da sua máquina, do seu celular, ou seja lá do que você tiver entrando para poder comprar, né, o seu tênis em outro país. Por exemplo, se eu quiser entrar no site da Nike americana, você pode, só que você fazer uma compra no site americano, na Nike.com, você não vai poder se você não tiver um serviço de VPN. Se você tiver a Surfshark, você vai poder entrar lá no site da Nike, participar dos drops mais importantes ou até mesmo comprar cores de lançamentos que só aconteceram lá. Bem como, se você quiser comprar um lançamento que foi exclusivo na Europa, por exemplo, só quem estiver lá que pode participar. Com o serviço de VPN da Surfshark, você pode fazer
parte também do drop que tiver acontecendo em outro país. E dessa forma você vai poder comprar tênis tão exclusivos que nem lançaram no Brasil, mas você daqui do Brasil conseguiu comprar. Outra coisa, o valor para você ter essa ferramenta é extremamente em conta. Eu vou deixar um link aqui embaixo que você vai ter acesso e vai ter 84% de desconto na assinatura, e digo mais, para você fazer um teste aí, foi disponibilizado 4 meses gratuitos para você usar a ferramenta, ver como funciona, porque não é só para comprar tênis, obviamente, é uma ferramenta de segurança, de você viajar, podendo ter acesso às suas redes sociais, que, por exemplo, o país bloqueia. Você pode, por exemplo, ter acesso a filmes e séries que não são transmitidos no seu país, então você pode entrar no país e você quer ver uma série que só dropou lá, só lançou lá a série, você pode ver no Netflix, ali no seu celular, no seu computador também. Então eu vou deixar o link para você acessar, ver todos os benefícios que a Surfshark te dá a partir da assinatura. Então essa é uma dica que vale ouro. Então faça assinatura, utilize durante este período grátis, tente comprar vários drops e você vai ver que vale a pena no final das contas, porque se você pegar um tênis sequer, você vai ser feliz pro resto da vida, aí para um preço muito baixinho. A gente tá falando de um pouco mais de $2 por mês, ou seja, vale demais a pena. Fechou? Dito isso, vamos continuar com a conversa aqui que tá legal. Outra coisa que eu queria saber, que é polêmico, na verdade, o tema, que é sobre os drops. A gente vê uma evolução do que tem sido feito para poder cada vez melhorar os drops, seja o drop físico, né? E aí, pô, vocês estudam um trabalho, uma forma de poder que fique melhor, e aí tem o online. E como a gente falou sobre a surpresa, eu queria falar um pouquinho sobre o que vai acontecer no dia 2, que é o aniversário da Artwalk, que vocês estão planejando pro dia 2, de forma que seja mais democrática, que é o que veio o DNA, né? O que vocês gostariam. Então, fale por favor para as pessoas. Pode falar? Fica à vontade. Então, no dia 2 a gente está preparando uma grande festa online, uma comemoração, e o resultado de um trabalho de muito tempo e de muita gente envolvida. Muita gente séria, que tem dentro do negócio muita paixão e que quer transformar isso em algo muito mais bacana. Como a gente começou lá atrás e continua fazendo hoje, a intenção aqui é democratizar, é dar acesso, é levar o produto de fato para a mão daquele que, ou para o pé daquele que realmente deseja. Pro pé, pessoal. Pro pé. Compra o tênis para usar. É para usar. Eu fiz essa pergunta justamente, primeiro porque eu já sabia disso, né, do que iria acontecer, mas porque a gente vê reclamações, né, as pessoas querem comprar, muitas vezes não conseguem. Por N motivos, né? Então vamos lá, dia 2 a gente lança o aplicativo do Grupo Afit. O nome dele é MVP. MVP, muito inspirado lá na premiação das ligas americanas, principalmente da NBA. Mas e a tradução? Do Most Valuable Player. E aí a gente troca o último P de player por algumas variações do P. E esse aplicativo, que é um aplicativo não só da Artwalk, é um aplicativo do grupo, né? As 3 bandeiras estão dentro desse aplicativo. Ele começa na primeira fase com P de produto. Então a gente vai ter ali o Most Valuable Products nessa primeira fase. A ideia é no dia 2 de dezembro a gente lançar essa primeira fase do aplicativo com o maior restoque de produtos limitados do mundo. Aí sim, hein? Aí eu gostei. Eu gostei já do primeiro P, eu já gostei. É isso aí. Muito bom. Então muito a gente vai chegar nesse primeiro momento, então a partir do dia 2 de dezembro, o Grupo Afit aceitou. O coração tá acelerado agora, isso eu não sabia. essa parte eu não sabia. A gente aceitou o desafio e teve muita coragem de enfrentar. Isso que é um problema global, né? O mundo inteiro passa pela mesma dificuldade, que é conseguir vender para pessoas de verdade. O nosso negócio é feito por pessoas de verdade e a gente quer vender para pessoas de verdade. Então qual que é a principal dor hoje do consumidor ou do mercado? Obviamente é você tentar comprar e não conseguir, é o L. É o Lzão, né? É o L. Ou o Elinho. O Elinho. Que é o nosso amigo aqui. Não, vou ter que pegar o Elinho, gente. O Elinho é o cara que tá todo dia lá no QG do Grupo Afit, da Artwalk. E a gente olha pra esse cara todo dia e fala, porra, cara, não é pra você que a gente quer vender.
Tá excluído ali. E é muito disso. Mas, cara, isso é uma briga eterna, né? E as pessoas realmente são muito intolerantes quanto a isso, quando ficam frustradas. E não é só o consumidor que fica frustrado, a gente também fica quando vê um drop online esgotando em segundos. Cara, eu vou te falar que, de verdade, como consumidor, porque obviamente eu tô aqui como Devit, mas eu sou, acima de tudo, consumidor demais do grupo, e ouvi, pelo menos da minha parte, ouvi que vocês, como empresa, se preocupam e ficam tão chateados quanto a gente, porque eu sei, de várias conversas que a gente já teve, que o vender, no final das contas, não é o mais importante. Tipo, vender, no final das contas, vai vender, né? Vai colocar lá, vai vender. Agora, você queria vender para a pessoa certa, e a pessoa certa é o consumidor final. E realmente isso é muito legal ouvir da empresa, que eles estão se esforçando, eles querem que você, como eu, compre, tá ligado? Nós estamos passando por um período de crise, né? Pandemia, tudo fechado, todas as empresas, principalmente empresas do varejo que dependem de fluxo na porta da loja, sofreram e sofreram muito. E é exatamente isso, não é só sobre o dinheiro, não é só sobre fazer a venda, é fazer a coisa da maneira certa, do jeito certo, uma coisa que a gente sempre fala lá, do the right thing. A gente tem que fazer as coisas da maneira que a gente acredita, nossa empresa é uma empresa de valores. Então, a gente deixou de vender produtos que ajudariam muito a gente naquele momento, uma certa gama de produtos para poder estar preparado, ou melhor preparado, para oferecer para o consumidor agora, com o lançamento desse aplicativo, que também vem de uma vontade de muito tempo e de muita coragem de fazer a coisa certa. Ninguém no mundo conseguiu fazer isso. Eu não sei se realmente a gente vai conseguir também, mas a intenção e a boa intenção é muito genuína, muito verdadeira, muito autêntica. E a gente vai fazer isso. E pode ser que dê certo e dê muito certo e todo mundo fique feliz pra caramba. E a gente consiga aí atender uma porrada de gente que tenta há muito tempo e não consegue ter aquele produto que sempre desejou. É um sonho. E se a gente conseguir, a gente vai ser demais. Tá, então começa dia 2 com um drop... Começa dia 2. Ele tá escondendo o jogo ainda. É o maior restock de produtos limitados do mundo. Ninguém nunca fez isso. A gente vai colocar mais de 5.000 pares e mais de 150 SKUs, modelos, para vender ao mesmo tempo para a galera. Agora eu vou ter que puxar. Que tipo de produto? Você falou que é limitado. Tipo assim, você pode dar um spoiler de alguns, pelo menos? Você viu que o sorriso dele foi diminuindo, né? Pode dar um spoiler de alguns? Não, eu não queria ficar falando os produtos, mas vocês vão gostar. A galera vai ficar maluca. Vai ficar maluca. Tá. Então a ideia é o seguinte, dia 2 de dezembro, na parte da manhã, o aplicativo, o MVP, ele vai estar disponível para fazer o download, e aí vocês já vão conseguir enxergar todos os produtos que vão estar para venda no primeiro dia. Às 8h15 da noite a gente abre para venda. Exatamente. Meu Deus. Então você tem bastante tempo ali na parte da tarde para olhar e escolher aquilo que você vai comprar ou vai tentar comprar, né? A ideia assim é uma variedade muito grande, tanto de modelos quanto de profundidade, alguns com mais profundidade, outros com menos, mas são mais de 5.000 pares disponíveis para venda, para compra, para a gente celebrar esse momento aí dos 15 anos da Artwalk e também na tentativa de minimizar os problemas que esses carinhas aqui acabam gerando, a frustração que acabam trazendo para o cliente. Pelo que eu entendi, então, a ideia do aplicativo é democratizar. Então, vocês vão conseguir, de alguma forma, bloquear os bots? Essa é a brincadeira? A ideia é essa. Brincadeira entre aspas, né? A ideia é essa. Como eu falei, essa é a nossa intenção, e fazer o produto chegar no pé do consumidor. Tem todas as regras de venda ali, como sempre tivemos, então a gente está trazendo alguns mecanismos, alguns cruzamentos para que a gente consiga fazer a venda para pessoas reais. Cara, eu imagino que vai ter um número de acessos bem grande, bem significativo. Vai ser um volume alto, com certeza. Então, é um trabalho que foi feito por muita gente, foi colocada muita energia, muita grana, muito investimento, mas foi feito por pessoas reais, com boa intenção, fazendo a coisa certa, mas feito por pessoas. Então alguma coisa pode dar de errado. Sim. E provavelmente vai dar de errado. Vai ser um dia épico. Então, quando é épico, alguma coisa vai dar ruim. Alguma coisa vai, mas... Vocês estão ali
como suporte querendo fazer dar certo. Então uma hora vai dar. Se der errado de primeiro, depois vai dar. No final das contas, tudo bem, o que importa é o que a gente tá buscando fazer. É a coragem de fazer a coisa certa, de ir lá e bancar. Imagina, cara, nenhuma Footlocker fez isso no mundo inteiro. Nem as próprias marcas conseguiram fazer isso até hoje. E eu vou te dizer que dentro do grupo, dentro dos grupos, a galera conversa, todo mundo realmente coloca uma energia muito grande sobre os aplicativos, né? Você abrir, fazer a compra pelo app. E vocês realmente estão trazendo isso para o Brasil, isso é mais uma demonstração do quanto vocês querem realmente que seja democrático, que as pessoas tenham acesso. Então eu tô feliz. A ideia é justamente essa. Vai ter Travis, não? Aí você tá em outro patamar, né? Vai saber. A gente tá falando de um outro patamar. Mas essa daqui é a primeira fase, ela não acaba por aqui. A ideia é lançar no dia 2, com essa viés de produto, dar acesso às pessoas de uma maneira muito reta, muito simples. Ali uma plataforma que está lá para dar acesso ao produto, ponto. É isso que a gente quer no primeiro momento. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu sei que, assim, trabalhar com tecnologia não é fácil. Muito provavelmente, quer dizer, sofrer o ataque vocês vão. Então, de bots, né, eu digo. Sofrer ataque de bots vocês vão. Vocês vão estar ali com tecnologia bloqueando os bots. Mas digamos que passe algum ali e faça compras repetidas. Vocês vão bloquear o CPF? Com certeza. É a mesma regra da loja física, a mesma regra de sempre, é uma compra por CPF, escalas diferentes. Então aqui tem uma oportunidade, a gente não sabe quantas pessoas vão estar acessando ali ao mesmo tempo, né? Sim. A gente tem muitos drops que tem ali, às vezes, até uma quantidade relevante de pares. Tem 100 pares para venda, mas você está disputando ali com milhares de pessoas. Então, você tem ali uma proporção de 1 para 10. Sim. Nem sempre você vai levar. E aqui é a mesma coisa. Mas a gente está trazendo a oportunidade também de você aumentar a tua coleção. Você vai lá, você vai ter uma cartela, uma variedade enorme de produtos que ninguém nunca fez antes. E você vai conseguir, teoricamente, comprar mais do que um produto, um diferente do outro. Sim. Porém, tem outras... São tantos pares que você vai ter que ir ali, né? Mas tem alguns cuidados que também tem que tomar. Existem ferramentas terceirizadas plugadas em tudo isso. Então, você fala, então eu vou comprar um par de cada um, vou comprar 25 pares. Aí você toma um bloco e perde todos. Não, o que vai acontecer? É uma movimentação que você faz normalmente, por exemplo, no seu cartão de crédito? Não, né? Então tem uma empresa terceirizada ali que faz análise de crédito. Tá vendo uma movimentação estranha? Muito provavelmente ela mesma vai bloquear. Então esse é um cuidado que tem que tomar. Uma dica aí para o pessoal também não se empolguem. Seguindo então, dia 2 vai ter esse drop. Qual é o próximo passo? Então vamos lá. Primeira fase, lançamento de produtos. Produtos quentíssimos. Segunda fase, a gente trabalha um outro P, o P de People, Most Valuable People. Aí é um programa de membership que a gente cria, que vai vir num segundo momento, um momento futuro. E aí depois a gente vai agregando mais coisas na plataforma, no app. A gente vai trabalhar o P de Places também, de lugares, aí vão ser as nossas lojas conectadas também com essa mesma plataforma, participando dos drops. No primeiro momento a gente tá falando só dos drops online. Sim, sim. E só para não perder o fio da meada, todos os drops agora vão ser no aplicativo. A gente não falou isso, mas parece óbvio, mas não vai rolar mais drops no site, vai ser direto no aplicativo sempre. Eles iniciam os produtos mais quentes sempre no aplicativo, com essa camada extra de segurança. Sim. E depois disso a gente vai evoluindo com a ferramenta, né, com o passar do tempo, e vai trazendo talvez o último P, que é o P de preço, né? E a ideia é essa também, é trazer para o consumidor o produto que ele quer no preço que deveria. Cara, você vai falando, eu tenho tantas perguntas, eu vou pegar o gancho para perguntar. Eu queria parar e perguntar várias coisas. Mas você falou de preço, e eu acho que essa é uma das maiores dúvidas das pessoas, e minha também, obviamente, é sobre o preço, o quanto tem aumentado, né? O quanto o mercado cada vez mais é obrigado a aumentar os valores. E uma dúvida que eu tenho é para 2022. Como que você enxerga 2022? Vamos pegar de exemplo aqui que o Air Jordan 1 é um bom modelo para a gente pegar de exemplo, que há 2 anos ele custava 700, hoje ele é 1.200, e eu queria entender, você como a empresa por trás, né, o retailer, né, por trás, enxerga que 2022, o Air Jordan 1, por exemplo, ele se mantém 1.200, se o dólar oscilar pouco acima, aumenta, se o dólar oscilar pouco abaixo, diminui.
se existe a possibilidade de ele baixar, não só pelo dólar, por outros motivos que façam ele baixar, e se tiver motivo para que baixe o produto, já que, sei lá, o mercado está aquecido, taxas estão baixando, impostos estão baixando, o dólar está baixando. Se existe a possibilidade, eu estou falando de Air Jordan 1, obviamente, mas dele como exemplo, mas do tênis baixar e a gente voltar pelo menos um pouco, ou voltar ao que era um pouco do passado, não 700 porque é quase o dobro, mas se existe essa possibilidade. Essa é a nossa expectativa, mas não para 2022, num prazo maior. E eu te explico por quê. Tem toda uma cadeia produtiva de pedido de produto com a distribuidora do Brasil, que faz as programações com as fábricas lá de fora, que tem toda a linha de produção, e isso demora quase um ano. Então, todo o impacto que o dólar teve diretamente no preço dos nossos produtos e também em cima de matéria-prima, da cadeia produtiva como um todo, ela não vai, de maneira alguma, a gente vai conseguir baixar isso de um dia para o outro. Isso não vai acontecer. No longo prazo pode ser que aconteça, mas tem alguns outros fatores que também impactaram de uma maneira muito forte, além da alta do dólar só nesse primeiro momento, que foi todos os custos de importação. E aí eu te dou um exemplo claro. Há pouco tempo atrás, no início da pandemia, o custo de um container para chegar no Brasil, ele era 10 vezes mais barato do que é hoje. Isso não importa. Já impacta direto no valor final. Não importa quanto está o dólar, né? Mas o custo desse processo, ele aumentou em 10 vezes. Então isso é custo diretamente na ponta, no final, no produto. E mesmo a indústria, os varejistas tentando chegar num acordo para trazer um preço mais adequado para o consumidor, é impossível. As marcas e a loja, vocês diminuíram o lucro? Diminuímos as margens e mesmo assim teve aumento substancial no preço final. Tipo, obviamente aumentou, a gente viu o reflexo, mas além de aumentar o valor, não é assim, digamos, eu ganho 12% no final, eu vou continuar ganhando meus 12% e eles que se lasquem, não foi isso. Vou diminuir meu lucro para que a gente possa não aumentar tanto, então. Não, porque tem uma consciência que o preço não é elástico assim também. Né? A gente não pode simplesmente fechar o olho aqui e fazer, custava 100, agora tem que custar 200 porque meu custo aumentou em 100, é oferta e demanda. Né? Então existe uma demanda hoje do mercado que permite que um Jordan 1 passe ali, que custava 600, 700 no passado para 1.200 hoje. Mas não se aplicou a todos os produtos. E muito pelo contrário, mesmo ele custando 1.200 hoje, a margem tanto da indústria quanto do varejista, ela acaba sendo menor por conta de todos esses fatores. Do dólar, custos de importação, de matéria-prima e tudo isso. Outra pergunta que eu queria fazer, que eu acho que tem muito a ver, primeiro, com o crescimento da cultura, a procura de tudo e tal. E eu queria saber sobre o plano de expansão. Tanto Artwalk, quantas lojas tem Artwalk? O grupo Afit tem quantas lojas? São mais de 190 lojas. 190 lojas. Vocês estão em todos os estados, não? Ainda não. 26 mais um? Em 16 estados hoje. 16 estados. Então, 190, vocês estão praticamente 12 lojas em cada um dos estados que vocês têm. Vocês pretendem abrir pelo menos até quando, sei lá, os 26 estados, ou pelo menos as capitais, mais Brasília? Nos próximos... E eu falei Brasília porque vocês não têm Brasília, não entendo. A gente está chegando. A gente está trabalhando para chegar em Brasília agora em 2022. Legal. Então, vocês têm um plano para estar presente pelo menos em todas as cidades? A gente vai estar em todos os estados, com as 3 bandeiras, com as 3 bandeiras. Todo o plano de expansão do grupo é basicamente dobrar o número de portas e aumentar significativamente também a presença online. Tudo está se misturando, né? A gente está falando de um aplicativo que começa online, daqui a pouco vai estar junto com o físico. Então, das 190 lojas, a gente vai passar para quase 400 lojas nos próximos anos. Fazendo, obviamente, com que todo o Brasil, pelo menos inteiro, esteja tem por acesso. Dentro. Eu entendo que, obviamente, é assim, gente, eu sei que as pessoas falam, né, pô, aqui não tem loja, aqui não tem loja, não tem loja. E, infelizmente, né, o local onde está o comércio é São Paulo, aí é Rio, e a gente vai nos
os estados maiores, né? Então acaba que os estados menores vão ficando de fora. Nordeste, por exemplo, e Norte, vocês praticamente não têm, né? A gente tem algumas lojas já, mas existe uma coisa que é o timing, não o timing só do consumidor, mas o timing daquela região, muitas vezes até do próprio shopping, entender o conceito que a gente quer levar. Entendi. E valorizar aquilo da maneira certa. Então, mas realmente tudo começa aqui em São Paulo e aí começa a escalar para outras grandes capitais. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e por aí vai. Então as pessoas podem ficar tranquilas que um dia chega. Não, a gente está chegando. E a gente está acelerando com força agora. Dando um exemplo de plano de expansão, alguns anos atrás, a meta de expansão da Artwalk, por exemplo, eram 50 lojas. A gente tinha um cuidado, ao mesmo tempo que tinha a missão de democratizar a cultura sneaker, a gente tinha um certo cuidado para não fazer com que a coisa canibalizasse, perdesse a graça. Falou, pô, neste momento não é uma loja para estar em todo lugar ainda, não é um conceito que todo lugar, que todo mundo entende. Então, você vai medindo isso e vai colocando no momento certo. Outra coisa que eu notei... Hoje a gente já tem mais de 60 lojas e aí em 2 anos a gente chega com 100 lojas de Artwalk, mais do que dobra o plano de expansão. Boa. E uma coisa que eu notei também, porque, cara, isso também é tudo investimento, e eu notei que vocês, ao invés de investir dinheiro para ampliar, vocês investiram no que vocês tinham para melhorar também. Seja no visual das lojas, seja com tecnologia, seja com novas ideias, enfim... Eu acho que vocês estão, primeiro, reestruturando, pelo menos é essa a visão que eu tenho como consumidor, né? Reestruturando o que vocês têm aqui, criando cada vez uma identidade mais atual, ao invés de ampliar. Esse foi um trabalho que a gente fez nos últimos anos. A gente requalificou toda a cadeia de lojas das 3 redes e realmente a gente optou por reformar todas as lojas, para deixar um ambiente adequado, bacana, né? A maioria dos varejistas, tem uma graninha sobrando, vai lá, abre mais um pontinho de venda. E aí é onde começa a perder qualidade. A gente sempre prezou muito pela qualidade antes da quantidade. A quantidade, no nosso plano, ela vem depois. A gente se estabelece hoje como um player que consegue entregar uma qualidade e agora, isso estabelecido, a gente precisa cuidar dela. Não pode deixar cair. A barra nunca vai descer. Muito pelo contrário. Isso que a gente está fazendo com o lançamento do MVP, tendo coragem de dar a cara a bater, porque a gente quer fazer a coisa certa, acho que é uma prova disso. Mas agora é a hora que a gente enxerga que o consumidor está mais preparado. Teve também, obviamente, esse boom, a mudança de comportamento do consumidor que foi efeito da pandemia. As pessoas começaram a entender que isso daqui, camiseta e tênis, não é só para um horário de lazer. Pô, você pode trabalhar, você pode fazer o que você quiser com isso. Eu vou te falar que eu acho que essa mentalidade é importante, das pessoas entenderem que vocês têm que se sentir bem, não só no seu sábado, sabe? Claro. De sábado à noite. Você tem que se sentir bem todos os dias, pelo menos é um ponto de vista. É o que a gente vende, né? E essa é a minha pergunta. Uma outra pergunta. Principalmente a Authentic Fit é muito forte também com o vestuário, tentando mesclar ali um lifestyle de academia com um bem arrumado e tal. E a Artwalk, apesar de ter roupas ali também, mas eu queria saber se vocês têm um planejamento de ampliar também a parte de moda dentro das lojas da Artwalk ou não. Não é o foco. No nosso foco agora vai ser tênis, obviamente tem roupas, mas não pretendo ampliar mais do que já tem. Tá. A Authentic Fit, ela tem um viés muito voltado para o athleisure, né? Que é justamente isso daqui, é o conforto mais estilo. Então você tem que estar legal, tem que estar se sentindo bem, tem que estar se sentindo bonito, mas tem que estar confortável também. E muito ligado isso com a roupa, não só com tênis. E muito direcionado para a mulher. A mulher está descobrindo o nosso ambiente, está descobrindo o nosso mundo aqui. Isso é muito legal. A gente quer mais que as mulheres façam parte disso mesmo. E aí o lugar para ela é na Authentic Fit. Essa era a minha próxima pergunta. Na verdade, se abriria um espaço maior de drops, mas acho que era bom concluir. Isso é um trabalho que a gente vem puxando com os fornecedores, com a Nike, com a Adidas há mais de 5 anos. Né? A Authentic vem liderando esse trabalho. Ela pode comprar só na Authentic Fit? Hoje que não. Você vai numa Artwalk, ela tem que se sentir muito bem. Mas a casa da mulher, o destino tem que ser Authentic Fit, né? É o que a gente chama lá do look total, do head to toe,
de se sentir bem e estar envolto nisso dos pés à cabeça. Na Artwalk, a gente já está fazendo uma ampliação de sortimento de vestuário. Você vai reparar que, inclusive, algumas lojas já modificaram o mobiliário delas para receber mais roupa também. Parece que foi passada a conversa antes. Eu juro, eu tô perguntando aqui como consumidor, gente. Tá vivendo, né? Você tá vivendo, a gente tá vivendo no mesmo mundo, né? Tá olhando para as mesmas coisas. Outra coisa que eu queria, eu não sei se vai ser muita intromissão, mas eu como um perguntador aqui, eu tenho que perguntar. Você poderia dizer pra gente porcentagem do que vem de Nike, do que Adidas e Puma? Você vai entender que tem uma pergunta depois por conta disso. Não. Não posso falar. Eu queria perguntar, na verdade era uma outra pergunta, mas eu tinha que saber esse número, porque na verdade o que acontece? Eu vejo que disparado, já que ele não pode falar, eu vou falar então. Fala o que você quiser. Disparado, a Nike, ela é infinitamente mais, se vende muito mais Nike, a procura é muito maior e tal. E eu vejo isso justamente por conta de muito trabalho por trás, seja com pessoas, seja com designers, seja com criação de produtos, e enfim. A minha pergunta, na verdade, era justamente saber se a força que vocês têm com a Nike, os projetos que vocês criaram juntos, né, o quanto a Nike é aberta para conversar com vocês, porque é nítido isso, não preciso ser nenhum gênio para entender, se vocês têm essa abertura com a Adidas, se a Adidas propõe algumas coisas novas, sabe? Ou não, o lugar onde ela tá, para ela tá bom. Não. Eu acho que não tem ninguém acomodado no nosso mercado, na nossa indústria. Nem a Adidas, nem outros, nem a Puma, por exemplo. Todos eles estão buscando fazer um trabalho cada vez mais bacana nesse sentido. Com a gente, assim, existe uma coisa no nosso mercado que são as parcerias estratégicas. Indústria e varejo se juntam quando entendem que tem uma construção conjunta. E é isso que tem com a gente. Então a gente é muito próximo, sim, da Nike, é muito próximo da Adidas e tem essas conversas super abertas sobre o que a gente vai criar agora. Porque é uma incubação. Eles fazem toda a criação disso, trazem os criativos lá de fora. A gente tem, inclusive, interações com o pessoal de fora, não só do Brasil aqui, onde senta junto e fala, pô, o que vai funcionar aqui? Como foi a primeira pergunta, talvez você tenha feito, de como é que a gente trouxe isso daqui para o Brasil? Sim. Né? Foi planejado. Quando a gente via lá que desde sempre nos Estados Unidos aquelas filas enormes, todo mundo se matando para conseguir um par de tênis, e a gente falava, não, a gente pode conseguir fazer isso aqui no Brasil, todo mundo falava que a gente era louco. Isso não existe. Quem que vai ficar numa fila a noite toda para comprar um tênis, né? Hoje é mais do que normal. Hoje é mais do que normal, todo mundo está vendo e vivendo isso. Mas tem também a tecnologia como aliada agora, como facilitadora. Não só para um nicho como era antes, né? Isso é uma coisa muito mais amplificada. Agora, estava falando da Adidas, a Adidas está fazendo um trabalho de futuro muito legal. Vem eu acho que eu nem posso falar e não vou falar o nome para... provavelmente linha de basquete com... Não. Essa também, eu ia falar disso também, do Fear of God, mas... Sim. E isso é um projeto grande que eles estão apostando bastante e eu acho que vai ser muito legal. Além disso também. Tem outra. Além disso tem uma outra também, de look total também, mais voltada para o athleisure, bem legal. Então não tem ninguém acomodado no nosso mercado. Vai vir muita coisa legal pela frente. Uma coisa, a gente falou sobre nicho agora, usou a palavra nicho, e eu queria falar uma coisa que acontece. Hoje a gente está gravando aqui na segunda-feira, ontem aconteceu o falecimento do Virgil Abloh, e é um cara de extrema importância para nossa cultura, uma das mentes mais brilhantes por trás de vários lançamentos importantíssimos, dos mais concorridos dos últimos anos. E eu queria entender, na visão de mercado, na sua visão, né, pessoal, porque eu acredito que seja um grande admirador do Virgil, o quanto isso pode impactar o mercado, né, o quanto que isso representa para o mercado, né, a perda de um cara tão brilhante, genial e jovem, né, como que era o Virgil. Puta, ele realmente era um gênio, né? É um cara que teve muita coragem para fazer aquilo que ele fez. Né? Não teve só vontade. Vontade acho que tem um monte de gente que tem. Mas ele teve, como a gente falou aqui, se trata muito sobre intenção, sobre coragem, sobre fazer a coisa certa. Então você via que era muito genuíno dele, tudo que ele se propôs a fazer, e eu acho que é por isso que ele deu muito certo. Que tudo que ele tocava
acontecia o que acontecia. E perder um cara como ele, e puta, ontem quando eu vi a notícia também fiquei em choque, meu, porque, pô, um cara novo, no auge da carreira, dominando o mundo da moda, inspirando muita gente, né, que é muito legal. Isso não vai se perder. Inspiração a gente não perde, né? A gente tem outros ídolos que ficam para sempre, são eternos, né? Quando a gente fala, faz quantos anos que o Senna morreu, né? E o Senna continua sendo um ídolo pro brasileiro. Inclusive o Lewis Hamilton, fez uma homenagem para ele agora, e foi aquela comoção nacional. Todo mundo abraçou o Hamilton por causa do Senna. E o Virgil, eu acho que, guardado as devidas proporções, ele fez isso pro mundo da moda. Trouxe o mundo pra moda para um outro patamar, onde integrou com o streetwear. Acho que a palavra streetwear é muito ligada ao Virgil, assim, ele conseguiu fazer com que... A streetwear era uma coisa nichada, era uma coisa mal vista até, por muitos. Pô, e o cara trouxe isso pro mercado de luxo. Não sozinho, obviamente, mas ele foi um dos grandes fomentadores para trazer o que ele fez com uma Louis Vuitton. Do caralho. Não, foi. É sensacional. Isso fica. Isso vai ficar e acredito eu que vai ser ainda mais valorizado agora. Fica o legado desse cara, né? Quanto que ele serviu de inspiração para outros, e vão surgir outros agora que vão olhar para ele todos os dias ali e falar, porra, se esse cara fez também, por que eu não posso fazer? No final das contas, a gente tá aqui de passagem, e ser brilhante como Virgil foi, assim como Kobe foi, que a gente acabou, né, de perder os dois, serve de exemplo e pelo menos de alguma forma faz com que a gente queira ser o melhor da gente para que o nosso legado fique e a gente não passe só por passar. Então eu tento todos os dias assim dar o meu melhor, porque eu quero ter o meu legado, eu quero ter feito alguma coisa de bom, sabe? Essa é a minha... Caio, tem uma pergunta que a gente tem que se fazer sempre, né? O porquê não, né? Por que não vamos fazer isso? Por que a gente não vai tentar? E é muito, você falou do Kobe também, é muito do Mamba Mentality, né? É ser a melhor versão, a sua própria melhor versão todos os dias. Com certeza. Isso era exatamente isso que os dois faziam e que acabam inspirando todos nós. Isso é inspiração dentro do nosso negócio. Tenho certeza que é inspiração dentro do teu. E aí, pegando até o gancho, isso que a gente está fazendo, o lançamento do MVP, dando a cara, com a intenção de fazer uma coisa legal. Cara, não precisava, se você parar para pensar como empresário, foi o que você falou, não precisaria fazer isso. Para vender o produto, zero. Para vender dessa forma, para vender para pessoas reais, como a gente acha que é o certo, como a gente trabalha muito para fazer, puta, aí são outros 500. E aí tem que ser gente de verdade mesmo para fazer. Fugindo um pouco desse assunto, fugindo completamente na verdade, bom, as coisas estão mais flexíveis hoje, a pandemia, se Deus quiser, se encerrando em 2022, eu queria saber, em relação a eventos, por exemplo, a Artwalk principalmente apoiou Battle Force, apoiou Streetopia, vocês pretendem criar um evento de vocês? A gente apoiou a Streetopia mesmo não tendo público agora. Né? Só online, né? Mesmo online. E vocês pretendem ampliar as possibilidades de outros eventos e, quem sabe, um de vocês, alguma coisa desse jeito? Vocês faziam também bastante lançamento de tênis, faziam os grandes festas. A gente tá morrendo de vontade de voltar, pelo amor de Deus, eu também. Então vai rolar. Mas daqui na hora, vai rolar, acho que vai rolar. Porque... muita gente é mais nova na cena, inclusive muita gente começou na cena depois da pandemia e acaba que nem sabe de algumas coisas que rolavam, mas assim, sempre rola muitos eventos diferentes e se tiver... Tem novidades a respeito disso também? Não, ainda... Vai voltar com o plano de antes? Não dá pra gente programar nada ainda, né? Tá tudo muito incerto ainda. Pô, estão falando já de uma terceira onda. Infelizmente não dá, mas faz parte dos planos, sim, com certeza a gente vai estar inserido nisso. Um dos P's do MVP lá são de places também, que não só das lojas, mas dos eventos que fazem parte dessa cultura. Já estou esperando o terceiro P já. Última pergunta que eu queria saber, na verdade, meio que resumindo tudo que a gente conversou até agora, mais ou menos pensando em futuro, né? A primeira pergunta foi sobre se vocês pensaram numa
movimento antes, se prepararam, criaram o movimento do jeito que é, e aí a gente chegou no que é. E a minha pergunta agora é sobre o futuro. A gente já sabe que provavelmente vocês querem, provavelmente não, a intenção é dobrar a quantidade de lojas, estar presente em pelo menos todos os estados do país e tal. Isso é muito legal. E eu queria saber qual é a meta, o que vocês querem, por exemplo, para 5 anos, assim, porque você chegou a citar a Foot Locker, por exemplo, e estando num país um país capitalista do jeito que é os Estados Unidos, eu consigo ver um crescimento e os caras crescem cada vez mais e é desenfreado e tem público para isso. Sim. Como você enxerga um futuro próximo, tanto da rede das lojas quanto de um crescimento, de um possível crescimento do país para poder suportar tudo que vocês querem, como que você enxerga esse futuro, tanto das culturas de Sneakerhead quanto das lojas, enfim? Eu acho que a gente tem que sempre olhar de uma maneira cruzada. Primeiro olhar para as pessoas. Então a gente olha para o consumidor, entende como vão acontecendo a mudança de comportamento. Por que a cena cresce? Por que o mercado cresce? Porque todo mundo experimenta e é legal pra cacete. Então uma vez que você experimentou aquilo que é bom, você não volta atrás. E a pandemia, por pior que tenha sido, ela trouxe esse gostinho bom para um monte de gente que não vivia isso. Então teve mais contato, se sentiu bem usando tênis o tempo todo, as nossas roupas e tudo mais. Isso não volta atrás. Então eu acho que o mercado em si ele cresce muito por conta de mudança de comportamento de consumidor. Menos julgamento, sabe? Você vai lá, você tem que estar se sentindo bem, é isso que importa. Então beleza, então aí a gente vê uma oportunidade grande. Quando a gente fala do plano de expansão, de dobrar o número de lojas hoje, é muito vinculado a isso. Então a gente vê o mercado crescendo, vê mulheres entrando cada vez mais. A gente está trabalhando já inclusive para as novas gerações. É como o pai influencia o filho e como que o filho amanhã vai ser o nosso consumidor. O meu sobrinho tava de Jordan ontem. E você tava todo orgulhoso. Nossa, você é louco, eu tive que postar fotinho dele. Porque é uma coisa legal, uma coisa gostosa. Então, cara, depender da economia do país, do crescimento, é difícil. Aqui é difícil de prever isso. A gente tenta isolar um pouquinho essa parte e tentar fazer um trabalho legal, de qualidade e muito voltado para o consumidor. Se a gente entregar a qualidade, tiver os parceiros olhando para a mesma coisa que a gente vai conseguir crescer. Então, para os próximos 5 anos, a ideia realmente é expandir, tá em todas as capitais, muito mais cidades do que a gente está hoje, levar o produto e os ambientes também, não é só o produto só o online poderia fazer, mas a experiência, o ambiente, a troca, o olho no olho, evento, né? Você me perguntou de evento agora. Isso tudo faz parte do crescimento da cena e do mercado. E essa é a última pergunta, mas eu decidi fazer uma outra, que é em relação ao público. Já que a gente estava falando de público agora, você consegue enxergar que a sua loja atende o público A ao público D? Você consegue enxergar essa democracia também ali dentro? Isso é a coisa mais legal do nosso mercado. Zero discriminação. Todo mundo pode usar e ninguém olha feio para ninguém. Falando, não quero usar isso daqui porque o outro usa. E não é por classe social, por nada. Cara, você tá com esse tênis no pé hoje, é legal para... Pode ser legal para qualquer um, depende muito de como você se sente. E o nosso mercado, o nosso negócio, nossas lojas, nossas marcas, elas são muito plurais nesse sentido. O inclusivo é muito mais bacana do que o exclusivo, que é o que a gente costuma falar dentro de casa. Cara, eu falo isso o tempo todo também. E faz parte da democratização. Fala, não é, não quero esse cara aqui. Não, como não quero? Todo mundo aqui é bem-vindo. E a gente tem algo bacana pra mostrar. E se a pessoa curtir, é isso que tá valendo. Show. Cara, de verdade, assim, pode ser que até tenha assim, ouvindo eu falar e vendo a nossa conversa, às vezes até entender que esse foi um conteúdo pago, sabe? O quanto fã que eu sou, tanto do trabalho dele, quanto da marca, às vezes dá a impressão, só tão fã tudo isso aí porque foi pago. Isso não foi pago, isso aqui foi um convite que eu fiz pra gente vir bater um papo, para vocês conhecerem um pouco mais. Comentem aqui embaixo também outras pessoas, outras personalidades que vocês gostariam de ver aqui a gente bater um papo. Dá o like se você gostou do vídeo. Agradeço demais, Salomão, por ter vindo, de verdade. Imagina, eu amei o papo. Cara, talvez o vídeo mais comprido do canal, mas eu tô feliz demais de ter feito, de verdade. Feliz também de estar aqui. Obrigado e parabéns
por aceitar essa responsabilidade que você tem. Talvez você não saiba, mas é muito importante trazer para todo mundo coisas bacanas da maneira que você faz. Assim, o que a gente está tentando fazer hoje, com o lançamento do aplicativo, do MVP, tendo a coragem e a intenção de trazer uma coisa boa, e você dando essa abertura para a gente falar também, cara, você tem um papel super importante nesse mercado de trazer informação da maneira que você faz, né? Sempre leve, transparente, verdadeira e com intenção boa. Né? Tem um monte de gente bacana no nosso mercado. Tem gente que tem intenções escusas também, e que olham só o teu próprio umbigo. A gente não faz parte disso, e eu tenho certeza que você também não. E tá abrindo esse canal aqui pra gente falar dessa movimentação, falar de futuro, falar das intenções. Eu acho que é muito bacana e, puta, cara, você não devia perder isso nunca. Tamo junto de verdade. Isso é diferencial. Tamo junto. Galera, deixa o like aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu.